a história do Brasil é a história de sua agricultura. A ocupação territorial foi determinada pelo cultivo e exploração de cana-de-açúcar, tabaco, borracha, café, algodão e pecuária bovina. O mundo rural modelou o povo, a cultura, a literatura e a língua portuguesa no Brasil. Na década de 1970, o Brasil importava feijão, arroz, leite, carnes e diversos alimentos. Em 40 anos, com o desenvolvimento tecnológico e empresarial do agro, o país tem segurança alimentar. O Brasil se tornou um grande produtor e exportador de alimentos, fibras e agroenergia. A agricultura representa hoje 1/3 do PIB, 1/3 do emprego e 50% das exportações. O Brasil é o primeiro exportador mundial de café, açúcar, suco de laranja, soja, milho, algodão, carne bovina, frango, tabaco e celulose. A agricultura é o setor mais dinâmico da economia, mais emprega e paga os melhores salários. Vítima de seu sucesso, a agricultura brasileira é atacada aqui e no exterior. Enfrenta novos desafios, até de ordem geopolítica. Sobre essa temática, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com Aldo Rebelo, jornalista, escritor e político. Ele foi presidente da Câmara Federal entre 2005 e 2007. Nos governos Lula e Dilma Rousseff, foi ministro da Defesa, da Ciência, Tecnologia e Inovação, do Esporte e da Coordenação Política de Assuntos Institucionais e relator do novo Código Florestal Brasileiro. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa que conhece bem o Brasil e os brasileiros, conhece bem a nossa agricultura e os nossos agricultores, conhece bem os desafios da nossa cidadania e quem são os nossos cidadãos, conhece também bem a política e os nossos políticos. Tem pouca gente assim no Brasil. Nós vamos conversar com o ex-ministro de Ciência e Tecnologia, ex-ministro dos Esportes, ex-ministro da Defesa, ex-presidente da Câmara dos Deputados, com o meu amigo Aldo Rebelo. Bem-vindo ao Brasil Verde, Aldo. Um grande abraço, Evaristo. Revê-lo aqui nessas plagas televisivas. Muito bom, muito obrigado pelo convite. Nesse momento você está onde? Eu estou em Maceió aqui, bem pertinho da praia de Jatiuca. Opa, A Viçosa, aqui, e de Viçosa eu vim aqui visitar minha mãe, que mora em Maceió, e volto para Viçosa amanhã ou depois. Onde você tem um rancho lá, um sítiozinho, né? Tem um rancho ali onde eu me escondo. Pois é. Aldo, antes da gente entrar um pouco nos desafios da nossa agricultura, como é que você está vendo o presente, os desafios dessa agricultura e o futuro dela, inclusive temos aí 2 anos importantes para a agricultura pela frente, né? Muita coisa acontecendo. As pessoas sempre gostam de conhecer melhor os entrevistados. Você é uma figura pública, conhecido, mas nem todo mundo conhece a sua história, né? Você tem uma história muito rica. Você podia contar um pouco para nós, assim, a sua história? Você nasceu onde? Como é que você evoluiu? Qual é a sua história? Evaristo, eu nasci na roça. Eu nasci de parteira. Sou, portanto, uma espécie em extinção no Brasil. Nasci de parteira, aliás, meus irmãos também nasceram de parteira. A minha madrinha, porque aqui a parteira se torna sua madrinha, faleceu há uns 2, 3 anos, madrinha Rosa. Eu acho que ela fez parto de umas 3.000 crianças na história dela. Aí eu fui alfabetizado numa escola rural, lá no município de Viçosa. Depois fui fazer o curso primário. Naquele tempo tinha um exame de admissão que você fazia. Aí eu fiz o exame de admissão para uma escola técnica agrícola. Mas não para fazer o técnico. Você fazia os 7 anos. Você fazia o ginásio e depois dos 4 anos de ginásio, já no colégio agrícola, você fazia o técnico. Por quê? Porque não havia ginásios suficientes. Você fazia o curso primário e não tinha para onde ir. Por essa razão, essas escolas técnicas
técnicas concebidas já mais do que centenárias, elas acolhiam os estudantes, principalmente os da zona rural, para fazer o ginásio e o técnico tudo junto. Eu não terminei no técnico agrícola, voltei para terminar o ginásio na minha cidade por um problema de saúde e depois ingressei aqui na Universidade Federal de Alagoas, no curso de Direito. E as minhas raízes são rurais. O meu trisavô era um homem do campo, meu bisavô era um homem do campo, meu avô era um homem do campo, minha mãe nasceu no campo. Então, eu tenho essas raízes, esses laços afetivos, essa grande identidade com esse mundo rural, com esse Brasil profundo, e uma compreensão também do que ele representou na construção do nosso país. E me sinto gratificado por isso e devedor de prestar as minhas homenagens e o meu reconhecimento e a minha admiração a esse Brasil que construiu o Brasil. Mas, Aldo, como que você entrou na política? Na universidade você começou a militar na Uni, não é? Como é que é essa história? Olha, eu tenho uma tradição de políticos. O meu trisavô foi senador, foi vereador na minha cidade, foi prefeito, naquele tempo se chamava de intendente. Meu bisavô também foi intendente. Meu pai, embora não tenha tido cargo político e morreu muito jovem, eu tinha apenas 9 anos, mas eu via que ele discutia com as irmãs, com as minhas tias, sobre política nos idos dos anos 60. E no colégio agrícola havia uma ação política efervescente. O colégio tinha uma grande presença de uma organização católica chamada Ação Popular, que tinha um braço, que era a Juventude Estudantil Católica. E essa Juventude Estudantil Católica tinha uma presença muito grande. Então, eu, com 11 anos, no colégio agrícola, com 12 anos, acompanhava o mundo da política. Em 68, foi o ano que eu entrei no colégio agrícola, você teve aquelas manifestações do maio de 68, você teve o assassinato do Robert Kennedy, você teve as passeatas do Rio de Janeiro, a projeção de líderes estudantis, um deles alagoano, inclusive, o Vladimir Palmeira, e eu acompanhava isso. Por quê? Porque quando meu pai morreu, que eu fiquei com 9 anos de idade, minha mãe ficou sem nenhum meio. Meu pai estava doente, não tinha trabalho, não tinha emprego, e nós morávamos na casa da minha avó, da mãe do meu pai. E minha mãe foi terminar o curso primário para ver se arrumava um trabalho, depois da morte do meu pai. E nós fomos distribuídos na casa de parentes. Eu fui para a casa de um tio, avô, que era um homem muito ligado à cultura, que lia, que tinha livros, romances, assinava a revista de seleções, assinava o almanaque do Tico-Tico, tinha a revista Realidade, e eu fui influenciado pela curiosidade intelectual desse meu tio, avô, que acompanhava tudo, o noticiário, acompanhava a disputa espacial entre os Estados Unidos e a então União Soviética, e eu tive o hábito da leitura, e mais do que o hábito da leitura, a curiosidade intelectual na casa desse meu tio-avô, que eu fiquei lá até ir para o curso do colégio agrícola, dos 9 aos 12 anos, mas isso é o suficiente para você adquirir, né, uma influência, uma certa formação. E eu acho que devo isso principalmente a esses antepassados que tinham ligação com a política e a esse meu tio, avô. E o meu pai trabalhou com o Teotônio Vilela. O meu pai trabalhava numa fazenda do Teotônio Vilela. E quando meu pai morreu, embora naquele tempo ninguém assinasse carteira de trabalho de ninguém, enquanto minha mãe não arranjou um trabalho, um emprego, o Teotônio continuou pagando o salário do meu pai, ou dando alguma coisa parecida, até que minha mãe arranjou um emprego. E o Teotônio, sempre que chegava no final do ano, ele me dava os livros escolares. Eu levava uma lista dos livros e ele me dava os livros. E estimulava a minha atividade escolar, que eu estudasse.
Tanto que, quando eu entrei na faculdade, eu fui para o movimento estudantil e a primeira passagem para eu viajar ao Brasil numa campanha da UNE foi do Teotônio Vilela. E sempre que tinha um congresso da UNE, ele visitava o congresso e me tratava com muita deferência, me estimulava muito. E os meus professores de ginásio, tinha um padre, que era um latinista, um homem muito culto, e que também nos estimulava a leitura. O meu professor, embora a disciplina hoje seja mal vista, mas era o meu professor de moral e cívica, era um homem também que nos estimulava muito. Quando foi filmado o livro do Graciliano Ramos em Viçosa, São Bernardo, que vieram os artistas, o Otton Bastos, a Isabel Ribeiro, o Leon Hirschman e outros, esse meu professor mandou que nós, meninos de 13, 14 anos, entrevistássemos cada um desses integrantes do elenco do São Bernardo, na cidade de Viçosa, e nós fomos entrevistados. E quando nós nos formamos, o que me marcou foi ele fez um discurso, o professor Romildo é vivo até hoje, traçando o perfil daquela turma, meninos que se formavam no ginásio com 14, 15 anos, e ele dizia: vocês nasceram sob o truar dos canhões da Guerra da Coreia e estão se criando e conhecendo a juventude durante a Guerra do Vietnã. Ou seja, era um homem que, a partir da nossa aldeia, nos descortinava horizontes no mundo e no país. E você depois, quando se elegeu pela primeira vez deputado e terminou presidindo a Câmara dos Deputados, né? Dá para rapidamente resumir esse histórico? Porque é algo improvável. Eu fui vereador por São Paulo, depois me elegi deputado, presidi a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, mesmo sem o meu partido, que era o PCdoB, ter direito a isso, que era um partido com 8, 10 deputados, não tinha direito a presidir nenhuma comissão. Mas os próprios deputados da comissão, pelo meu desempenho na comissão, pela minha participação na comissão, o partido que tinha sido escolhido, que era o do deputado João Herman Neto, que tinha sido prefeito de Piracicaba, o João Herman, saudoso deputado João Herman, disse: Aldo, ninguém aqui tem mais legitimidade para presidir essa comissão do que você. Eu abdico da comissão para que você possa presidir a comissão. Eu fiz a presidência dessa Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, aliás, onde estava o deputado Bolsonaro, onde estava o deputado Genuíno, numa convivência muito respeitosa, inclusive. Eu lembro de uma vez que nós viajamos para a Amazônia, Varisto, e ficávamos todos hospedados naqueles hotéis de trânsito. E viajava conosco o ex-deputado e jornalista Márcio Moreira Alves. E na delegação estava o Bolsonaro e estava o Genuíno. E quando chegamos no hotel de trânsito, não dava para dormir cada um num apartamento. Tinha que ser 2 por apartamento. E o Bolsonaro e o Genuíno dividiram o mesmo apartamento e dormiram no mesmo quarto, e no outro dia os dois saíram vivos e não houve nenhum risco de vida para nenhum dos dois. É claro que o Bolsonaro disse: mas eu dormi com um olho fechado e outro aberto. Claro, em tom de brincadeira. Mas era uma convivência possível naquela época. Quando teve a crise do mensalão, o presidente Lula, de quem eu era ministro, disse: olha, volte para a Câmara, porque a situação está difícil. Havia risco de CPI, seja o quê, de impeachment, uma confusão, que era o problema do mensalão. Quando chegou lá, aí o presidente Severino renunciou, foi acusado lá de um mal feito e renunciou. Então é o seguinte: como vai ser a eleição da mesa? O PT, que era um partido de 90 deputados, queria eleger e tinha candidato. Mas os partidos da base do governo, reunidos, aí estava o Inocêncio, o Valdemar da Costa Neto, o Ciro Nogueira, uma parte do PMDB, esses disseram não. Quem tem o Sarney, o Renan, esses disseram: olha, se o candidato for do PT, perde a eleição. O candidato que pode ganhar a eleição é Aldo, embora o meu partido tivesse 8, 10 deputados. Com base nessa
compreensão, os partidos da base, ou uma parte deles, pelo menos, resolveu lançar a minha candidatura e o PT retirou a candidatura e terminou me apoiando. E foi uma eleição muito dura, inclusive disputada entre dois alagoanos. Por quê? O meu adversário foi o deputado José Tomás Nonô, que era vice-presidente da Câmara, um deputado muito conceituado, muito capaz, muito importante, o deputado José Tomás Nonô. Depois foi vice-governador de Alagoas, foi aqui secretário, e um homem muito capaz. E nós disputamos uma eleição que terminou empatada no primeiro turno, 180 a 180. Havia outros candidatos e fomos para a eleição no segundo turno. Uma eleição no segundo turno que acontece em 15 minutos. E aí eu ganhei a eleição por 15 votos ou um pouco menos. Então foi essa a circunstância que ocorreu na minha eleição para a presidência da Câmara em 2005 até 2007. Aldo, essa conversa está muito boa. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, já passamos da metade do programa e já a gente volta. Até já! Hoje no Brasil Verde estamos conversando com o ex-deputado, ex-presidente da Câmara, Aldo Rebelo, que foi também quem redigiu, lutou, fez acontecer o Código Florestal Brasileiro. Aldo, conte um pouco para nós como você vê a agricultura brasileira, não é? Muita gente acha que hoje ela adquiriu importância para o país, mas ela tem um vínculo histórico com a própria nação, né, com a Constituição mesmo, até do nosso território. E como é que você vê também o futuro dessa agricultura diante de tantas mudanças, agora acordo com o Mercosul, depois pós-Código Florestal, tanta coisa andando. Dá para abordar um pouco a sua visão desse mundo rural brasileiro? O Evaristo, quando nós estudávamos geografia e história do Brasil, surgia com muita clareza a presença desse mundo rural na construção do país. Nós tínhamos uma disciplina que se chamava geografia, e dentro da geografia tinha uma que era geografia econômica, porque tinha a geografia humana, tinha a geografia da natureza e tinha a geografia econômica. E nós aprendemos os ciclos econômicos do Brasil, a começar do pau-brasil, que é ligado ao mundo rural, que foi o primeiro ciclo. O segundo, que era o do açúcar. Você tinha o ciclo do gado, você teve o do café, você teve o do algodão, você teve todos esses ciclos econômicos, de certa forma, ligados ao mundo rural. E você tem as raízes da formação brasileira na literatura. O que é a literatura do Graciliano Ramos? O que é a literatura do Guimarães Rosa? O que é a literatura do gaúcho, Jorge Amado? A literatura do Jorge Amado, toda essa literatura está ligada ao mundo rural, ao campo, os Elins do Rego, com o Menino do Engenho, a música brasileira, o Luiz Gonzaga, o Tonico Tinoco, mesmo a música erudita do Villa-Lobos, o Trenzinho Caipira, também tem relação com esse mundo. Então aí você tem a literatura, você tem a música, você tem a culinária, você tem o português falado no Brasil. Os nossos sotaques não foram criados no mundo urbano. Os nossos sotaques, o sotaque do Brasil é também produto da língua portuguesa como é falada no campo brasileiro. Então eu acho que isso precisa ser muito valorizado e reconhecido. Aí você tem a dimensão do trabalho, você tem a dimensão da economia, do comércio, você tem a agricultura como fiadora da balança comercial brasileira. Só o Mato Grosso garante 50% do saldo da balança comercial do Brasil. Você tem a segurança alimentar, você tem a segurança energética, você tem o emprego industrial urbano, porque máquinas, equipamentos agrícolas, insumos, produtos farmacêuticos que alimentam o campo brasileiro
tudo isso é emprego urbano e uma parte emprego de alta tecnologia e emprego industrial. Então, eu acho que é isso que o Brasil precisa reconhecer, não só reconhecer, promover, valorizar, porque é se apoiando também nessa atividade que o Brasil pode recuperar o seu papel na economia industrial de alta tecnologia. Nós não vamos fabricar chips por um bom tempo, microprocessadores. Agora, se nós retomarmos o ciclo do café, por exemplo, que industrializou São Paulo e o Brasil, aí nós podemos, nos apoiando no excedente da agropecuária e da agroindústria, retornar à produção industrial de alta tecnologia. Essa sua última consideração, eu gostaria de fazer aqui uma provocação, né? Outro dia eu li, entristecido, né? Uma pessoa respeitada, que ajudou muito a agricultura brasileira, aqui em São Paulo, escrever num fórum importante também da agricultura, da indústria, que ele achava que a margem equatorial, essas reservas de petróleo que nós temos ali no Amapá, que estão sendo intensamente exploradas pela Guiana Francesa, interesse, tudo isso, que ela não deveria ser explorada, porque isso vai ser ruim para o Brasil em matéria de meio ambiente, vamos ser criticados, explorar petróleo na Amazônia, não pode, ele devia continuar no biocombustível. Quer dizer, eu acho, né, que nessa perspectiva que você acabou de falar, preocupado com o meio ambiente, o que a gente poderia fazer é o seguinte, explorar a margem equatorial e a Petrobras destinar, vamos supor, 10 bilhões para construir uma usina, né, de produção de combustível sustentável de aviação, o chamado SAF, que é mandatório. Nos próximos anos, os aviões vão ter que voar com porcentagens crescentes desse combustível. E o avião não pode sair da Europa com combustível para poder voltar. Ele tem que se abastecer aqui, tem que ser produzido aqui. Quer dizer, a construção de uma usina dessa, não é, que é altamente tecnológica, sofisticada, que funcionaria com soja, com óleo de palma, com óleos vegetais, né? Lá em Belém, na Amazônia, seria uma coisa extraordinária, né? Mas parece que as pessoas não conseguem ver esse vínculo que existe entre a agricultura e as coisas mais modernas que nós estamos fazendo em termos até de transição energética. Não é isso? Exatamente, Evaristo. É uma grande ideia que se depara com o quê? Eu não considero que as pessoas erram por má fé. As pessoas erram por uma coisa muito grave, que é a ignorância. E a autoignorância é a pior que tem. Quando você é ignorante por acreditar numa ideia errada, alheia, mas quando a ignorância tem origem no seu próprio desconhecimento da realidade, que é o que acontece, tá certo? Como é que a pessoa vai opinar a essa altura que não se pode usar o petróleo da margem equatorial? A Guiana já é tratada como a Dubai da América Latina, já acumula 11 bilhões de barris de petróleo de reserva, já está atraindo investimentos do Brasil. Como é que você bloqueia numa região pobre, num estado como o Amapá, que tem 73% da sua população dependendo de auxílio público? Não, isso não é possível. Isso é aquilo que um teólogo norte-americano chamou de corrupção da virtude. O que é corrupção da virtude? É você usar uma causa virtuosa, que é o meio ambiente, para atingir uma outra que não tem virtude nenhuma, que é impedir o desenvolvimento dos outros. É congelar o poder econômico mundial, como disse um embaixador estadista do Brasil nos anos 70. Você congela o poder militar com o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. E você congela o poder econômico, dizendo que o país que quer se desenvolver ameaça o meio ambiente. O que já se desenvolveu não ameaça nada. E quem não se desenvolveu vai fornecer recursos e matérias-primas para quem já se desenvolveu. É inaceitável isso. E é inaceitável essa tese. A Petrobras, ela é a empresa com maior tecnologia em exploração de petróleo em águas profundas. Tem milhares de poços, sem nenhum insucesso. Todo mundo copia a tecnologia da Petrobras. Todo mundo copia. A Inglaterra acabou de autorizar. O primeiro-ministro inglês autorizou 100 poços novos no Mar do Norte. A Shell dobrou o investimento em combustíveis fósseis. E o Brasil bloqueado por interesses internacionais dentro do Estado brasileiro.
Porque esse IBAMA, esse Ministério das Populações Indígenas, esse Ministério do Meio Ambiente, essa FUNAI, tudo isso é controlado de fora. Tudo isso é controlado por interesses de ONGs que exercem ali o governo de fato dentro do país e principalmente na Amazônia. E hostilizando aquilo que o Brasil tem de mais vantajoso, que é a sua fronteira agropecuária e a sua fronteira mineral. Eu acho isso inaceitável. É verdade. Aldo, nós estamos chegando no final do nosso programa, passou tão rápido, mas eu queria que, se você pudesse concluir deixando uma mensagem para os agricultores, a agricultura, para esses que defendem os interesses nacionais e também para os nossos políticos, enfim, naquilo que você achar adequado, eu passo a palavra para você fazer o nosso encerramento aí, já agradecendo muito a sua disponibilidade. A minha mensagem, Evaristo, é de confiança, de otimismo, de reconhecimento e de gratidão, como eu fiz no meu Código Florestal, que dediquei aos agricultores brasileiros. E a agricultura brasileira tem tudo para ampliar ainda mais o seu protagonismo e a sua projeção no mundo como fator de segurança alimentar para o Brasil e para o mundo, porque nós temos os recursos naturais, a terra, a água e o clima. Nós temos um outro segundo fator, que é o conhecimento gerado por instituições de pesquisa, universidades, Embrapa, etc. Conhecimento de agricultura tropical. E nós temos o terceiro fator, que é o fator humano. Nós temos o agricultor. Esse fator humano, no caso da agricultura, você não recruta por concurso. Você pode recrutar por concurso funcionário público, para a prefeitura, para o Estado ou para o governo federal. Por concurso, você não recruta o agricultor. Isso aí está na vocação, está na ligação com a terra. Então, o país que tem o agricultor, que tem o conhecimento e que tem os recursos naturais, ele não pode olhar para o futuro com pessimismo ou com desconfiança. Ele tem que olhar com otimismo e com confiança. E essa é a minha mensagem para os queridos agricultores brasileiros. Bem, muito obrigado, Aldo. Agradeço a todos que nos acompanharam até agora e queria convidá-los a estarem conosco de novo a semana que vem para mais um Brasil Verde. Até lá!